Fala pessoal, tudo bem? Aqui Danilo, nós estamos aqui na Alfred Jones de Jundiaí e hoje nós estamos com o nosso querido professor Sérgio. Você tá bom? Tudo Sempre tranquilo? bom. Hoje nós vamos falar de um tema muito legal, que é uma dúvida, às vezes até mesmo um medo do barbeiro. Barboterapia. Chegou o cliente com barba na cadeira. O que você vai fazer? Vamos lá? Sérgio, vamos começar esse negócio de barba aí? Vamos lá, Bora. senta aqui, Danilo. Bom, primeiro de tudo, quando a gente fala de barboterapia, muitas pessoas não sabem o que é barboterapia. Todo mundo alega e une barboterapia simplesmente com toalha quente. Mas barboterapia é uma coisa que vai muito além. Nossa, isso que você tá falando é muito verdade, né? Você vê barbearias, principalmente na periferia, né? Ah, venha fazer barboterapia. Aí você pergunta do procedimento, só vai falar, não, tem toalha quente. Sim. É uma coisa enraizada mesmo. Barboterapia é uma toalha quente no rosto do cliente. Isso é verdade. É que é muito interessante que assim, que muitas vezes a gente fala assim, toalha quente, para que serve a toalha quente? Só que muita gente não sabe, muito barbeiro não sabe para que serve a toalha quente. A toalha quente simplesmente é um carro que vai levar, a vasodilatação na pele, fazendo com que a absorção do creme hidratante seja absorvido mais fácil pela pele. Só que muita gente pensa que é a toalha quente que vai fazer todo aquele procedimento de hidratar a pele, fazer com que a emoliência dos fios fique mais fácil, mas não é nada disso. O cliente, eu acho que só vê isso até mesmo como só uma questão de relaxar, né, Sérgio? Exatamente. Eu vou colocar toalha para relaxar. E não, tem algo muito maior do que isso, né? Mas hoje é um grande perigo realmente todo mundo falar toalha quente. Só que muitas vezes, às vezes o cara pega uma mistura, coloca álcool, um óleo essencial na toalha, naquela mistura, borrifa na toalha. Só que muitas vezes ele não conhece a estrutura física do cliente. Não sabe se o cliente tem algum problema respiratório, algum problema nas vias aéreas. E ele coloca um óleo essencial que seja um pouco mais forte do que seria necessário. Então, quando ele coloca a toalha quente, aquele vapor quente vai subindo pelas vias aéreas, vai causando um mal que lá na frente vai prejudicar muito o cliente. Então, para você falar sobre barboterapia para o seu cliente, primeiro de tudo, você sabe qual é o primeiro medo de tudo? Não. É você não conhecer pele. Por quê? Porque quando você fala terapia, se começa pela pele. Você tem que fazer um produto, um procedimento, um protocolo para cada cliente que vai hidratar a pele, proteger a pele, para depois você vir com lâminas que agride bastante a pele. Então, quando você fala terapia, se protege a pele para depois você fazer a barba. Só que muitas coisas que raramente você vê isso muito no Chile, é o pessoal lavar a barba, fazer a higienização da barba, da haste capilar, da pele, e depois, por último, lava a pele, porque ninguém lava a haste capilar aqui no Brasil, ninguém lava a pele em si que está por baixo dos fios. Então, se você parar para analisar, quando você penteia o cabelo, você penteou, você não balança mais, não coloca a mão mais nele. Mas para quem tem barba, toda hora tá passando a mão na barba, alinhando a barba. Comeu, qualquer momento você passa a mão na barba. É muito natural isso. E você bebe, você come, você pega no celular e mão na barba. E hoje um fator também principal é a própria máscara. Porque você tá com aquele vapor quente na barba, aquele vapor do seu organismo, jogando todas aquelas impurezas tudo na barba. Então a probabilidade de você pegar um fungo, uma bactéria na sua barba é muito grande. Então, o que acontece? Quando falam barboterapia, é uma terapia. Então você trabalha com cremes, com óleos essenciais. Então cada cliente é um protocolo que é usado específico para ele. Não tem como a gente padronizar, que é o que acontece muito em barbearia, é aquela famosa palavra, padronização. Exatamente. Todo mundo tem que entrar, fazer aquele mesmo topete, aquela mesma barba redonda. Degradê comum, tudo igual. Então, Danilo, é uma coisa bem interessante. Aqui na Alfred Jones tem um curso muito específico que seria barboterapia. Perfeito. Então você vai aprender tudo sobre barboterapia. Princípios básicos de terapia capilar, princípios básicos de tratamento com a pele, princípios básicos de visagismo. Por que o visagismo? Que quando eu vou delinear, quando eu vou falar para o Danilo, essa é a barba ideal para você, o porquê que é ideal para ele? Que o rosto do Danilo ele tem um formato, e nisso temos as linhas retas, as linhas inclinadas, temos o comprimento da testa, que o nosso rosto é dividido por 3 partes, conhecidas como razão,
por emoção e intuição. Com isso vai definir quem é o Danilo, a parte intuitiva do Danilo, a parte do temperamento do Danilo e a personalidade do Danilo. Se eu pego e faço uma barba que eu venha fazer essa parte redonda, eu vou deixar o Danilo com um ar de mais gordo. Se eu faço essa linha mais baixo, eu deixo o ar do Danilo com uma cara mais melancólica, mais triste, caída. Se eu faço uma barba muito inclinada, o que acontece? Eu estou pronunciando a linha da barba do Danilo, que é a linha que está aqui, tá vendo? Está pronunciando demais, tá afinando. Então, qual seria a linha correta para o rosto do Danilo? Com o visagismo, você vai entender quais os formatos de rosto, quais os tipos de barba que você pode oferecer para o seu cliente, quais os tipos de degradê, de fade, né? E quais as linhas de definição de barba. Superior, mediana, inferior, superior, mediana, inferior também. Então, Sérgio, acho que é muito legal falar isso, né? Que você está influenciando diretamente até mesmo na personalidade do cliente, exatamente, né? Você está mexendo. Eu acredito que depois dessas informações você vai entender com muito mais seriedade que é cortar um cabelo, fazer uma barba, porque tudo isso passa uma comunicação. Acho que é muito legal o exemplo do que aconteceu com o Neymar na Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil. Exatamente. O que ele transmitiu com aquele cabelo, né? Exatamente, porque a moda em si, ela define que o que você veste é você. Só que isso é pura mentira. Nosso rosto ele é responsável por 70% da nossa imagem visual. É muita coisa. Se nosso rosto é 70%, você imagina, 30% é o que a gente veste. Então, por causa disso que um corte de cabelo e uma barba, ela vai definir muito quem você é. Porque hoje, com a consultoria de imagem, você define tudo para o seu cliente. Você consegue definir um tipo de corte, um tipo de barba, você consegue definir qual é a vestimenta correta para aquela ocasião, porque hoje nós somos os verdadeiros atores. Sim. Cada lugar que você está, você veste um papel. Então você tem que ter uma vestimenta correta, uma posição, uma postura correta com o lugar que você está. Então muitas vezes você está bem alinhado, com uma roupa bacana, só que o seu rosto está totalmente errado, do que não está transpassando quem você realmente é. Perfeito. Ou seja, aproveitando aqui, eu já vou aproveitar o tempo aí. Faz a consultoria de imagem aí. Qual que seria o corte ideal e a barba ideal para o meu rosto, por favor? Isso é bem bacana, porque o que acontece? Se a gente for avaliar o formato do rosto, vamos junto. A linha dele ele tem uma linha aqui reta e linhas inclinadas. O rosto dele é um hexagonal de base reta. Então, o que acontece com isso? A maioria dos cortes define para o Danilo. Só que o que ele fez? Ele abaixou demais a parte superior da cabeça, o corte bem baixo, ou seja, diminuiu o comprimento do rosto, ficou com um rosto menor. Só que ele tem a linha auricular, que é a parte lateral do rosto, um pouquinho mais larga, então ele é o rosto mais largo, meio estreito. Então, se você medir dessa linha auricular, topo frontal e queixo, ele tem quase a mesma medida. Então, qual seria o corte adequado para o Danilo? Que assim, normalmente ele teria que ter um pouco mais de topete. Por que o topete? O Danilo é um cara que trabalha com pessoas, então ele tá sempre com um passo à frente. Ele tem que ter uma autonomia, ele tem que ser dinâmico. Com o cabelo baixo, essa parte da testa é a parte racional. Então ele tem que ser mais racional do que intuitivo. Então ele tem que pensar certinho, não pode ficar, será que eu vou, será que não vou? Tem que raciocinar mais. Exatamente. Então o cabelo ele pode proporcionar isso. Quando você está com um topete maior, é que nem hoje as noivas, os penteados de noiva. Se você parar para analisar, todas elas querem um topete. A autoestima dela vai lá em cima quando ela está com um topete. Quando ela faz um cabelo baixo, você pode ver que a autoestima vai lá embaixo. Incrível isso. E o cabelo masculino é a mesma coisa. Então você teria que ter um pouco mais de topete, porque você vai ficar com a autoestima lá em cima. E a barba, eu como consultor, eu não faria esse formato que ela está fazendo redondo. Quando a gente faz essa linha redonda, a gente está aumentando, está esticando. Perfeito. E quando a gente está inclinando demais, que a gente tem três linhas. A linha superior, mediana, mediana, e a sua aqui é inferior, mediana. Então ela está bem inclinada. Se você fizesse ela inferior, que seria no nóbulo aqui, o que acontece? Essa parte aqui da maçã do seu rosto, ela vai aumentar um pouquinho. Então vai deixar o seu rosto um pouco mais comprido. Dando uma sensação de ficar mais magro. Exatamente. Então vai ficar o rosto mais comprido e mais estreito. Porque quanto mais cheio aqui em cima, ele vai diminuindo a linha do seu rosto
e vai deixando o seu rosto mais quadrado, mais fechado. Perfeito. Então, a linha de baixo também é uma linha muito essencial quando você vai delinear uma barba. Que nem a gente tem um pombo de Adão. A linha correta do pombo de Adão é um dedo acima do pombo de Adão, que vai ficar essa marca. Eu vou pegar... A linha de corte da barba seria um dedo acima do pombo de Adão. Eu vou pegar um lápis aqui, só um instante que eu já vou mostrar para você. Do jeito mais prático. A linha que você tem na sua barba, vou começar pela de cima, que claro. A gente deixa marcadinho, que aí dá para ver bem direitinho. A sua linha inferior, que a gente tem as três. Superior, superior, mediana, mediana, inferior, inferior. Então, se eu pegasse, fizesse a linha do seu rosto com esse desenho, você vê que já aumentaria mais essa parte. Se eu fizesse aqui um dedo, pombo de Adão, marcasse aqui e definisse aqui superior, o que essa linha te valoriza? Se você olhar de lado, o comprimento daqui ficaria maior. Então, quando você olha de frente, você pode ver que o efeito da câmera ela vai pegar aqui, cada linha do seu queixo. Não pode ficar normal. A linha do seu queixo vai pegar justamente nessa linha. Então, é onde a gente define comprimento do seu rosto. E aqui a gente pode usar 4 linhas. Inferior, 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 mediana, inferiana, superior. Então, com esse ponto de referência, aqui eu defino quais o tipo de barba que você necessita conforme a necessidade do formato do seu rosto, da sua mandíbula. Se você tem uma mandíbula quadrada, se eu faço uma barba muito reta, eu deixo o seu rosto mais quadrado ainda. Se eu deixo ele um pouco inclinado, eu quebro aquela linha quadrada. Se eu inclino mais ainda, eu deixo ele mais fino ainda. Então, tudo define a base da sua mandíbula e da sua maxila. Perfeito. Então, o correto para você seria esse desenho único, que ele vai pegar a mesma medida mandíbula na axila e indo até a linha do queixo. Então, fica uma coisa uniforme, que de lado, quando as pessoas olham você de lado, ela vê o mesmo desenho de fora a fora. Ela não vê uma base alta e comprida. Fica uniforme. Porque aqui você delimitou a linha da sua barba, então você diminuiu essa parte do seu rosto. Perfeito. Então deixou você com o queixo pronunciado. Então, pessoal, você está percebendo que você que está pensando em se tornar barbeiro, você está pensando em fazer barba ou que já faz barba, não é simplesmente sentar o cliente na cadeira, colocar uma toalha quente achando que está fazendo uma barboterapia excelente. Tem todo um contexto por trás, tem todo um estudo por trás que vai, além de fazer uma terapia cuidando da pele, além de todas as responsabilidades de saúde que está envolvido nisso, você realmente poder potencializar a beleza de cada cliente. Ó, hoje eu estou saindo aqui descobrindo que eu preciso melhorar meu corte de cabelo e preciso melhorar minha barba também, Sérgio. Mas o melhor de tudo isso aqui, Danilo, é que aqui na Alfred Jones você vai aprender isso passo a passo, na prática. E o melhor de tudo, você vai sair daqui com o seu rendimento maior e um profissional que é aceito Brasil e fora do Brasil também. Completo. Exatamente, que é o que me levou para fora, né, Danilo? É o que abriu portas para você. Exatamente. Acho que é muito legal também essa experiência de você comentar como é que foi a sua estadia, seu trabalho lá nos Estados Unidos, como que foi esse período para você lá? Primeiro de tudo foi Deus, né? Deus, quando está no negócio, ele parece que deixa tudo limpinho. Uhum. Mas eu fui para Chicago ministrar um curso e acabei trabalhando para as 2 maiores empresas da educação do mundo, que é a Tony Guy e Vidal Sassoon, né? E hoje, graças a Deus, estou aqui na Alfred Jones passando esse conteúdo todinho para vocês, que é um conteúdo que nenhuma academia vai passar para você, com experiência própria. Pessoal, é muito mais do que fazer barba, é muito mais do que cortar cabelo. Nos acompanhem, tá ok? Um abraço.